você guarda muitas emoções para si, isso somatiza. O que a gente fala em psicologia de psicossomatização. O que quer dizer isso? Quando fatores psíquicos, sejam eles emoções, pensamentos e várias outras coisas, vão somando no seu corpo. Então, às vezes, você está com raiva de algo, você está triste com algo, você não expõe isso, até mesmo em relação a emoções mais favoráveis, você vai guardando. Muitas vezes, isso pode somatizar no seu corpo. Você expressar emoções, seja elas agradáveis ou desagradáveis, mas cá entre nós, né? As agradáveis é muito mais fácil você expressar elas do que as desagradáveis. Isso torna você não uma pessoa fraca, mas sim uma pessoa forte. Sabe por quê? Porque lidar com as emoções, você tem que ter coragem. Coragem de assumir a sua emoção. Chegar e ao invés de projetar isso em uma outra pessoa, a sua emoção de raiva, de medo, de ansiedade, de assumir. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho tal coisa. Isso é uma coragem que você precisa ter muito forte. E aí o que acontece? Você não vai sair por aí, né, falando sobre as suas emoções para todo mundo. Afinal, existem pessoas que têm algumas segundas intenções buscando as suas fragilidades para usar contra você. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante estabelecer um limite, ou até mesmo passos a serem seguidos para nós demonstrarmos as nossas emoções. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou conhecendo uma pessoa hoje, aí eu vou falar dos meus sentimentos mais profundos para essa pessoa. Calma lá, tem que tomar um certo cuidado, você não sabe quem que é essa pessoa, quais são as intenções dessa pessoa. Essa pessoa pode te ver fragilizada nesse momento, pode usar isso contra você, pode de repente ter um controle sobre você, várias coisas. Então é interessante você perceber, ou até mesmo fazer na sua casa, perceber, emoções desagradáveis. Quais dessas emoções eu posso conversar logo de primeira com uma pessoa? Quais emoções é um pouquinho mais difícil de eu expressar? E quais as emoções são mais intensas? Então, você faz como se fosse uma ordem de afinidade que você vai tendo com as pessoas para você expressar essas emoções. Afinal, as emoções unem as pessoas. E é verdade. Por exemplo, quando eu converso com meus pacientes que eu tenho, né, algumas dificuldades próprias em relação à ansiedade, às vezes eu sou ansioso, eu tenho medo, sinto raiva e várias outras coisas, isso nos conecta. E é verdade. Então precisamos adotar essa medida de conversar sim sobre as nossas emoções. Porque às vezes, ao invés de você achar que você vai estar demonstrando uma fragilidade ao falar isso, às vezes você está aproximando dessa pessoa, fazendo com que ela também fale sobre as suas emoções. Bom, mas uma coisa, se você acha que é fácil falar sobre as suas emoções, na verdade não é. Existem algumas pessoas que têm facilidade de falar e outras não. Para isso é interessante perceber a sua fragilidade. Muitas vezes as pessoas elas têm uma certa fragilidade ao falar as emoções por várias questões. Às vezes pode ser uma coisa lá do passado que aconteceu, pode ser os ensinamentos que teve em relação aos cuidadores ou os pais, podem ser as pessoas, algum julgamento, algum trauma que ela vivenciou no qual ela guardou. Mas as nossas emoções, a partir do momento em que a gente consegue expressar elas, a gente já começa a trabalhar com funções cerebrais. E isso é verdade. Por exemplo, se você for ver algum tipo de exame que analisa o nosso cérebro, você percebe que a partir do momento em que a gente está falando, nós estamos nos expressando, existem algumas ativações específicas em algumas áreas, assim como também um processo que a gente chama de neuroplasticidade. A partir do momento que a gente fala, pensa e tudo mais, o nosso cérebro ele fica se mexendo dentro da nossa cabeça. Só que a gente não sente, porque a gente sente o nosso crânio, a gente não sente o nosso cérebro. Mas a todo momento, por exemplo agora, quando eu estou falando aqui com vocês sobre emoções e tudo mais, o meu cérebro está se mexendo. E o que acontece? Se por acaso eu deixar de expressar isso, alguma coisa que era para ser ativada, que é para expressar com uma pessoa de confiança,
com um profissional ou algo do tipo, não é expressado. E aí somatiza. E aí isso pode virar o quê? Pode virar um sintoma físico, como por exemplo, uma dor, um desconforto ou até mesmo uma doença, devido ao fato de você não expressar as suas emoções, e também fatores psicológicos, podendo desenvolver até um transtorno, né? De repente, dependendo do grau que for isso, até mesmo um motivo seletivo, no qual você tem dificuldades na comunicação com as pessoas. Isso a gente vê bastante com crianças, né? Que elas são bastante retraídas. Então, é necessário sim nós comunicarmos as nossas emoções, porque isso faz parte do nosso bem-estar, isso nos conecta com as pessoas e o melhor, isso faz parte da nossa sobrevivência e das nossas relações humanas.